Seja bem-vindo ao dia 49 da nossa leitura da Bíblia em um ano. Hoje, refletimos sobre vida prática na fé, sobre liderança sábia e sobre a voz da sabedoria. A leitura de hoje está em Hebreus, capítulo 13, Êxodo, capítulos 18 e 19 e Provérbios, capítulo 8. Vamos ouvir a palavra com atenção e tranquilidade. Hebreus, capítulo 13. Conclusões e aplicações práticas. Seja incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar a hospitalidade, pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se estivesseis aprisionados com eles, e todos aqueles que sofrem maus tratos, como se vós pessoalmente estivesseis sendo maltratados. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. Seja a vossa vida desprovida de avareza. Alegrai-vos com tudo o que possuís, porque Ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por essa razão, podemos afirmar com toda a segurança: o Senhor é o meu ajudador, nada temerei. O que poderá fazer contra mim o ser humano? A vida dos discípulos de Cristo. Lembrai-vos dos vossos líderes, que vos ensinaram a palavra de Deus, observando-lhes atentamente o resultado da vida que tiveram, imitai-lhes a fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixeis influenciar pelas várias doutrinas heréticas, porque o mais importante é fortalecer o coração pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não podem produzir qualquer benefício real para aqueles que neles confiam. Nós possuímos um altar do qual não têm direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Por isso, para santificar o povo por intermédio do seu sangue, Jesus igualmente sofreu fora da porta da cidade. Saiamos, portanto, ao encontro dele, fora do acampamento, levando conosco a mesma humilhação que ele suportou, pois não temos na terra nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Sendo assim, por intermédio dele, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. De igual modo, não negligencieis a contínua prática do bem e a mútua cooperação, pois é desses sacrifícios que Deus muito se alegra. Sede obedientes aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois eles zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós outros. Recomendações finais e bênção. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. Pessoalmente, rogo-vos com insistência que oreis para que eu vos seja restituído o mais depressa possível. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Ele mesmo vos aperfeiçoe em todo o bem, a fim de que possais realizar a vontade dele, e opere em vós tudo quanto lhe é agradável, por intermédio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Amados irmãos, rogo-vos igualmente que aceiteis bem essa minha mensagem de encorajamento,
porquanto vos escrevi de forma resumida. Desejo que saibais que o nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade. Se ele chegar em breve, irei visitá-los em sua companhia. Saudai a todos os vossos líderes espirituais, bem como a todos os demais santos. Os da Itália vos enviam fraternais saudações. A graça seja com todos vós. Êxodo, capítulo 18. A visita de Jetro a Moisés. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, foi informado sobre tudo o que Deus havia realizado em benefício de Moisés e de Israel, seu povo, como Yahvé havia feito Israel sair do Egito. Moisés havia mandado Zípora, sua esposa, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos, um dos quais se chamava Gerson, porque Moisés justificara: sou um imigrante em terra estrangeira. E o outro, Eliezer, porque o Deus de meu pai é minha ajuda e me libertou da espada do faraó. Jetro, o sogro de Moisés, foi junto com os filhos e a esposa de Moisés encontrar-se com ele no deserto, onde estava acampado junto à montanha de Deus. Disseram a Moisés: eis que teu sogro Jetro vem a ti, acompanhado de tua esposa com os teus 2 filhos. Moisés saiu ao encontro do sogro, inclinou-se diante dele, abraçou-o e, indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por causa dos filhos de Israel, assim como todas as tribulações que encontraram pelo caminho, das quais o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor tinha feito aos filhos de Israel, livrando-os da mão dos egípcios. Então Jetro disse: bendito seja Yahvé, que vos libertou da mão dos egípcios e da mão do faraó, e libertou o povo da submissão aos egípcios. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porquanto ele o superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu a Deus um holocausto e sacrifícios. Vieram Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, na presença de Deus. O conselho de Jetro a Moisés. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar as questões do povo. E as pessoas estavam em pé diante de Moisés desde a manhã até o entardecer. O sogro de Moisés, observando todo o trabalho dele para atender todo o povo que o procurava, questionou: que é isto que fazes com o povo? Por que te assentas sozinho e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Replicou Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem uma questão, vem a mim. Julgo entre um e outro e lhes faço conhecer os mandamentos e as leis de Deus. O sogro de Moisés lhe sugeriu: não é bom o que fazes. Certamente em breve ficareis exaustos, tu e teu povo, porquanto esta tarefa é sobremodo pesada para ti. Não te será possível realizá-la sozinho. Agora, pois, escuta o conselho que te darei para que Deus esteja contigo. Representa o povo diante de Deus e introduz as suas causas junto a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faze-lhes conhecer o caminho a seguir e as atitudes que devem tomar. Mas escolhe do meio do povo homens capazes, tementes a Deus, que sejam dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabelece-os como chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Eles julgarão o povo em todo o tempo. Toda causa mais complexa trarão a ti.
mas para todas as questões menos difíceis, eles mesmos poderão encontrar a solução. Desse modo, será mais leve para ti, pois esses líderes te ajudarão a dividir o trabalho e levar o peso diário da carga. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Selecionou homens capazes de todo o povo, chefes de grupos de 1.000 pessoas, de 100, de 50 e de 10. Esses foram estabelecidos como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam para Moisés. Todas as mais simples, no entanto, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro Jetro se despediram, e este retornou à sua terra. Êxodo, capítulo 19. O povo de Israel chega ao Sinai. No 3º mês depois da saída das terras do Egito, naquele dia, os filhos de Israel chegaram ao deserto do Sinai. Após terem saído de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e o povo de Israel acampou ali, diante do monte Sinai. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte Yahvé o chamou e lhe ordenou: Assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Veio Moisés, convocou os líderes anciãos do povo e declarou diante deles todas as palavras que Yahvé lhe havia ordenado. Então todo o povo afirmou unânime: Tudo o que Yahvé mandou, nós faremos. E Moisés declarou diante do Senhor as palavras de resposta do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti na escuridão de uma nuvem, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também confiem sempre em tua sinceridade. E Moisés relatou ao Senhor tudo quanto o povo declarara em resposta. E o Senhor disse mais a Moisés: Vai ao povo e orienta-o a consagrar-se hoje e amanhã. Lavem as suas vestes, estejam prontos depois de amanhã, porque depois de amanhã Yahvé descerá aos olhos de todas as pessoas sobre o monte Sinai. E tu fixarás os limites em torno do monte, e instruirás o povo. Cuidai de não subir ao monte, e não toqueis sequer nos seus limites. Todo aquele que tocar no monte será morto. Ninguém porá a mão sobre ele, será apedrejado ou flechado. Quer seja homem, quer seja animal, certamente não viverá. Quando soar prolongadamente o som do chofar, o chifre de carneiro, então poderão subir ao monte livremente. Moisés desceu da montanha e foi encontrar-se com o povo. Ele fez que o povo cumprisse o ritual de santificação decretado, e todos lavaram suas vestes. Em seguida, avisou ao povo: Estai, pois, preparados para depois de amanhã, e até lá não vos chegueis à mulher. Manifestação de Deus, teofania. Ao alvorecer do 3º dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, ao pé da montanha.
todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo. O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente, e o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia no trovão. Yahvé desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. Então Yahvé convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. Yahvé ordenou a Moisés: desce e adverte o povo que não ultrapasse os limites para tentar chegar mais perto, a fim de me ver, para que muitos deles não pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem de Yahvé devem santificar-se, para que Yahvé não os fira de morte. Moisés disse a Yahvé: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: limita a montanha e declara-a sagrada. E Yahvé respondeu: vai e desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não ultrapassem os limites para subir a Yahvé, para que não os fira de morte. Então Moisés desceu e avisou o povo. Provérbios, capítulo 8. A primazia absoluta da sabedoria. A sabedoria clama, o entendimento ergue a sua voz. Sobre os montes mais elevados junto ao caminho, nos cruzamentos, ouve-se a voz do discernimento. Ao lado dos portais, à entrada da cidade, portas adentro, ela conclama em alta voz. A todos vós, ó homens, suplico, dirijo a minha convocação a toda a humanidade. Entendei, ó incautos, a prudência, e vós, insensatos, compreendei a sabedoria. Ouve, pois, proferirei conselhos excelentes. Os meus lábios falarão de assuntos justos e práticos. A minha boca proclamará a verdade, porquanto meus lábios abominam a malignidade. Todas as minhas palavras são justas, nenhuma delas é adulterada ou perversa. Para os que possuem discernimento, são ensinos claros, e veredas retas para os que alcançam o conhecimento. Recebei o meu ensino, e não a prata. Prefere o conhecimento, antes do ouro puro. Porquanto, melhor é a sabedoria do que as mais finas joias, e de tudo que se possa ambicionar, absolutamente nada se compara a ela. Eu sou a sabedoria, em mim habita todo o conhecimento, o discernimento e o ensino. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sábio, a mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante meu poder, governam os nobres, todos os juízes da terra. Eu amo todos os que me amam, e quem me busca me encontra. Em minhas mãos está toda a riqueza, honra, prosperidade e justiça perenes. Meu fruto é melhor que o ouro, sim, que o ouro mais puro. O lucro que vos ofereço é superior ao metal mais valioso. Ando pelo caminho da retidão, em meio às veredas da justiça, outorgando riqueza aos que me amam, oferecendo a estes prosperidade sem fim. A sabedoria vive para sempre. O Senhor me possui como fundamento do seu caminho, antes mesmo do princípio das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde a origem de tudo, antes de existir a terra. Nasci quando ainda nem havia abismos, quando não existiam fontes carregadas de água.
Antes de serem estabelecidos os montes e de se formarem as colinas, eu já existia. Ele ainda não havia formado a terra, tampouco os campos ou as partículas de poeira com as quais fez o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando delineou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando fixou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não ultrapassassem seu ordenamento, quando assinalou as balizas dos alicerces da terra, então eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado, regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Agora, pois, filhos meus, ouve-me atentamente, porquanto muito felizes serão os que guardarem os meus decretos. Ouve o meu ensino e sereis sábios. Não rejeites a minha instrução. Bem-aventurado todo aquele que me dá ouvidos, vigiando dia a dia a minha porta, aguardando com esperança as ombreiras da entrada da minha casa. Porquanto toda pessoa que me encontra acha a vida e ganha o favor do Senhor. Todavia, aquele que decide afastar-se de mim, a si mesmo se flagela. Todos os que me desprezam amam a morte. Essa foi a leitura do dia 49. Que Deus seja sua sabedoria.